Amém, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui nesta manhã. Momento bom de compartilharmos de um café. Espero que você tenha tomado muito café, porque eu vou falar aqui algumas horas a respeito da vida de Jesus. Vou lá desde o nascimento até... Brincadeira. Mas nós vamos ter um momento agora de alegria e de termos um encontro com a verdade que a gente precisa lembrar o tempo todo. Jesus vive? Eu sei, faz tempo, eu já cresci tendo essa consciência, Jesus vive. Mas, será que temos vivido realmente uma vida que tem coerência com a mensagem do Cristo vivo, com a mensagem do Cristo ressurreto? Nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos ler do primeiro versículo até o versículo 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 1º até o 22º versículo, 1 até 22. 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 até o 22. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que prega é o que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem, Deus. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Não queremos sair daqui da mesma forma, Senhor. Não queremos permanecer na mesma forma, queremos o Teu transformar constante nas nossas vidas. Por isso te pedimos a ação do Teu Santo Espírito sobre nós nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo está aqui dialogando, falando com uma sociedade que tinha a própria ressurreição dos mortos, do corpo daqueles que morriam, como algo inconcebível. Era uma sociedade totalmente intelectual, no sentido de seguir a imortalidade da alma. Filosóficos, a ponto de acharem que não seria possível a ressurreição do corpo e que não seria possível, então, um crente morrer e ter o seu corpo ali
assim como havia na mensagem de Jesus ressurreto ao enfrentar a morte. Então Paulo está falando com essa geração. Eu queria até perguntar para você, o que é uma fé viva para você? Será que na nossa geração não temos muitas pessoas que estão também filosofando a respeito de Deus, mas vivendo então uma fé vazia, uma fé vã? Será que muitos não estão cheios de conhecimento hoje em dia, mas também da mesma forma que aqui havia em Corinto, pessoas que estão tratando Jesus e a mensagem do Evangelho como se fosse uma filosofia, como se fosse algo legal, um conjunto legal, um grande pensador. A pessoa fala sobre Jesus da mesma forma que fala de Gandhi, que fala de outros homens e mulheres importantes da humanidade, da história da humanidade. Mas não é assim, nós sabemos, justamente por este ponto central, que é o ponto central da igreja, do que nós somos. Cristo vive. Se Cristo vive, a nossa mensagem não é uma mensagem simplesmente histórica, não é uma mensagem filosófica. Nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de vida. Mas será que nós temos vivido uma fé viva? Será que nós temos vivido uma fé que realmente é a fé do Cristo vivo, que vem da mensagem do Cristo vivo, que vem da mensagem do Cristo ressurreto? Na tradução, quando fala aqui vocês, lá no começo do que nós lemos, por meio dele vocês também são salvos. Esses são salvos, traz uma ideia lá do grego de progressão, de uma salvação progressiva. Como se dissesse, vocês estão sendo salvos. Vocês vão ter a vida de Cristo aumentando em vocês. Vocês estão sendo salvos. E eu digo isso para nós também, Terceira Igreja Presbiteriana, vocês estão sendo salvos. E a minha oração é para que nessa manhã nós possamos receber mais dessa vida de Cristo. Possamos viver mais o Cristo ressurreto. Possamos viver mais a vida do Deus vivo, do Deus real, do Deus eterno. E justamente eu quero falar sobre quando essa vida de Deus entra no campo do que é palpável, do que é real. Não é para nós continuarmos se nós estamos vivendo como se fosse um conto de fadas, como se fosse uma história, porque Cristo vive, e se Cristo vive, eu posso ter a certeza que pela manhã eu tomo um café da manhã com Cristo, que ao almoçar eu estou com Cristo, almoçando estou com Cristo, no café da tarde eu estou com Cristo, no jantar, trabalhando, eu estou com Cristo, porque Cristo não vive somente nas canções, nas belas canções do coral, Cristo não vive somente nas belas canções da banda, Cristo não vive quando nós estamos em algo que é espiritual aos olhos dos homens, Cristo vive em todo tempo Ele reina. E a fé viva é a fé que vai entender isso. E a salvação progressiva é a salvação de quem vai tomando a mente de Cristo e que vai saindo da sua vida morta. Portanto, antes eu queria até falar um pouco sobre essa fé vã, essa fé vazia, porque Paulo está falando, se Cristo não ressuscitou, aos irmãos que não acreditavam na ressurreição, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Essa fé vã, o que é essa fé vazia? Eu estava lendo um livro do autor chamado Eugene Peterson, que é inclusive aquele que escreveu, né, a Bíblia Mensagem, que fez essa edição, né, diferenciada da Bíblia Mensagem, e ele tem um livro que chama Viva a Ressurreição, e ele traz dois pontos, um é a desconstrução da ressurreição, e outro é a construção da ressurreição na vida do crente. Eu gostaria de falar sobre essa fé vazia como se fosse realmente essa desconstrução da ressurreição. Por quê? Primeiro, uma fé vazia é uma fé inoperante. É uma fé, como diz lá em Tiago, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A gente sabe que a salvação não vem por obras, mas ao mesmo tempo, o salvo precisa ter obras. O salvo tem os frutos daquilo que ele é. Então, o primeiro ponto de uma fé vã, uma fé vazia, uma fé morta, é uma fé inoperante, onde não há resultado. A fé, o contrário da fé viva, é uma fé sem resultado prático, sem
ter Deus mudando algo na sua segunda-feira, sem ter Deus mudando algo na sua vida. É a fé que não resulta em algo prático, é a fé que está distante. Este autor, Eugene Peterson, ele conta uma situação onde uma mulher, uma senhora que tinha um neto, ela era muito temente a Deus, alguém que aproveitava todos os momentos para falar de Deus para os netos. E os netos moravam em outra cidade. Tem um momento em que ela vai lá para a cidade da neta, e sempre falando de Deus para a neta, sempre falando de Deus. Acontece que ele conta um momento em que a neta dela acorda ela às 5 horas da manhã. Aí conta ele que ela queria conversar com a avó dela. Mas o interessante é que ele fala que a menininha chegou na avó e falou: vó, eu não queria falar sobre Deus. Deus está em todo lugar, vamos falar sobre a vida. Aquilo tocou aquela mulher, porque ela percebeu que ela falou muito sobre Deus para a neta. Mas ela não falava de algo que conectava com a vida dela, com a vida prática. E o autor então traz essa questão justamente para gerar essa reflexão. A gente às vezes fala muito sobre Deus, mas esquece da vida que precisa ser sobre Deus. A gente fala muito sobre talvez teologia, a gente fala muito sobre palavra, sobre complexidade, sobre coisas profundas, mas será que a gente tem falado sobre a vida que toca a vida? A vida de Jesus que toca a vida, que toca seu café da manhã, que toca o seu cotidiano, o seu trabalhar, a vida que toca o seu casamento, a vida que toca a sua relação com seus filhos. Falamos sobre Deus, mas será que conseguimos falar sobre a vida com Deus? Falamos sobre Deus, mas será que conseguimos falar sobre uma relação com Deus que toca o nosso cotidiano, a nossa rotina? A fé vazia não consegue enxergar isso. A fé vazia é uma fé exaustiva. As pessoas estão exaustas diante de algo que tem a ver com Deus. Estão exaustas. As pessoas não são fascinadas pelo Evangelho. As pessoas não são fascinadas, maravilhadas pela mensagem de que Cristo vive. As pessoas se exaustam como se fosse mais uma programação. Só mais um momento do dia. Pessoas que têm fé vã são pessoas sem propósito. Pessoas que não têm propósito. Qualquer coisa tá bom, qualquer coisa tá tranquilo. Pessoas que não têm transformação, pessoas que vivem uma vida desligada de Deus. E quantos são os que podem estar ligados às coisas de Deus, mas desligados de Deus? É incoerente, mas isso pode acontecer, ligados às coisas de Deus, ligados até mesmo ao culto, ligados a uma igreja, mas desligados de Deus. Mas Cristo vive, e se Ele vive, eu posso andar em todo o tempo com Ele, com a vida de Cristo em mim. Aquele que tem a fé a fé vazia, nesse sentido, é aquele que vai dizer: o que importa sou eu, aquilo que eu estou pensando, fazendo ou querendo tem que estar em primeiro plano. Eu sou o primeiro plano se eu tenho uma fé vazia. Porque se Cristo não ressuscitou, e se essa verdade não é a verdade que eu recebo além da intelectualidade, eu vou viver por mim mesmo. Se Cristo não ressuscitou, se essa mensagem não é uma mensagem de vida, porque percebam, no Evangelho, quando Cristo vence a morte, ali está o milagre, ali está a transformação, ali está a realidade que aqui Paulo fala e defende, que 500 pessoas, e vai falando nomes e os discípulos que viram, ali está a situação que muda a história. Porque nós não estamos falando de um judeu que era bom de palavras, de um judeu que passou e que a história diz que fez isso ou aquilo. Nós estamos falando de uma mensagem de vida. Não é somente a palavra de Deus, o livro mais lido do mundo, mais vendido, mais transmitido, a mensagem mais transmitida. Não é somente uma mensagem histórica, mas Jesus vive. Isso muda tudo. E por isso eu posso caminhar, não mais desligado de Deus, mas ligado com Deus. E aí vem então a fé salvadora, que é a fé no Cristo vivo. A fé que nós precisamos nessa manhã construir na nossa vida. Porque se a fé vazia é a desconstrução da ressurreição em nós, o que constrói a fé viva é a construção da ressurreição em nós.
Essa verdade de que nós temos uma fé no Cristo vivo, no Cristo ressurreto. Irmãos, nada fugiu do plano de Deus. Era sempre o plano de Deus, a cruz. Haja luz, já havia haja cruz. Já havia determinado o que era para acontecer. Nós vemos lá em Isaías, que já muito antes de Jesus fala, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa fé salvadora, essa fé do sarar, essa fé da cura, essa fé da transformação daqueles que vivem uma fé morta e vazia, é a fé no Cristo Salvador, que veio para sarar, que veio para curar. É o Cristo ressuscitado que nos dá poder para vencer o velho homem. É o Cristo vivo, é o Cristo ressurreto que nos dá poder para vencer o velho homem. João capítulo 8 nos lembra, Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então a fé vazia é uma fé que não traz essa vida de Cristo. A fé vazia é uma fé que não é a fé salvadora. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas não somente crer, mas crer essa vida, viver essa vida de Cristo. Viver essa certeza que nós somos justificados pela fé, como diz lá em Romanos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, porque também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você está firme, você pode estar firme, e se você está firme nesta manhã é porque Jesus vive. Se você pode vivenciar alguma firmeza nessa vida com Deus, é porque Jesus vive, e é isso que nós precisamos buscar. Tem um teólogo que fala: vivo ele me amou, morto ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados, ressurreto ele me justificou para sempre, e um dia voltará. Ó, que glorioso dia será. Essa é a nossa certeza, a certeza de que ele virá, que ele nos justificou e que através dessa fé salvadora nós temos a vida. Então, isso começa a ganhar forma em nós. Essa fé salvadora, a fé no Cristo vivo, começa a nos dar uma situação onde nós podemos seguir esta via da ressurreição, essa via da vida. E em Salmos, nós nos lembramos, no Salmos 116, versículo 9, eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. A terra dos viventes, o mundo que você vê de segunda a sexta, de domingo a domingo aí fora, é um mundo de muitas dificuldades, é um mundo de muitas situações que às vezes podem te entristecer, nos enfraquecer, mas o salmista nos lembra: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Isso quer dizer que a fé salvadora não é uma fé que não atinge a sua vida cotidiana. Esse autor traz uma relação muito legal de João capítulo 21, versículo 12 a 14, que fala de um momento em que os discípulos comem com Jesus ressurreto. Disse Jesus a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado. Interessante que depois de ressuscitado, Jesus apareceu algumas vezes aos discípulos. E assim como no caso dos discípulos de Emaús, Jesus aparece numa refeição, em um ato diário, em um ato comum. Jesus aparece ressurreto, Jesus aparece em glória. Talvez nós precisemos começar a pensar no Jesus ressurreto, nos atos comuns da nossa vida. Jesus ressurreto, tocando a sua vida cotidiana, novamente eu reitero, que é essa a fé viva, é essa a fé salvadora, é a fé que gera em nós a mente de Cristo e a mente do Cristo vivo. Esse mesmo autor, Eugene Peterson, ele fala que
Nós compartilhamos dessa vida quando temos batismos, quando temos profissão de fé, quando temos a Santa Ceia, quando alimentamos o faminto, quando curamos os doentes, quando vestimos os que não têm roupa, quando acolhemos os estrangeiros, quando amamos os nossos inimigos, quando criamos os nossos filhos e fazemos o trabalho do dia a dia para a glória de Deus. Nós estamos vivendo o Cristo vivo quando nós estamos fazendo isso. Nós estamos trazendo a vida de Cristo para o nosso cotidiano. Nós estamos andando na presença do Senhor na terra dos viventes. Uma fé vazia é a fé que não consegue conectar o dia a dia com a mensagem do Evangelho. E o que conecta, o que nos ajuda a essa conexão é a presença do Espírito Santo. É o da palavra de Deus, é o derramar da presença de Deus, para que nós possamos sair da crente de que a terra dos viventes pode ser um lugar difícil para viver. O seu trabalho pode estar difícil, a sua escola pode estar difícil, a sua família pode estar difícil, a sua casa pode estar difícil, mas eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Mas Cristo vive, e o que eu farei aqui neste lugar, na terra dos viventes, é andando na presença do Senhor vivo. Porque como os discípulos diziam ali ao Senhor, para onde irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Por isso, nós falamos sobre vida na Páscoa. Mas o alerta para nós nesta manhã é que nós precisamos viver a vida. Não somente falar sobre vida, não somente cantar sobre vida, mas viver a vida. Entendendo que Jesus toca o nosso cotidiano. Jesus toca a vida de forma que aquela menininha não entendia. Vó, você fala tanto sobre Deus, vamos falar um pouco sobre a vida. Deus está em todos os lugares. Vamos falar sim sobre a vida, mas a vida que se conecta com Deus vivo. A vida daqueles que são fascinados pela mensagem do Evangelho e que levam esta mensagem para tudo que fazem, para tudo que nós somos. Se a terra dos viventes Deus está morto, nós falaremos do Cristo vivo. Se na terra dos viventes as pessoas estão vivendo como se Deus fosse algo distante, abstrato, filosófico, nós andaremos na presença do Deus vivo. Jesus vive, e porque Ele vive, nós não somente podemos crer no amanhã, como nós cantamos, mas podemos crer que hoje nós não somos os mesmos. Não seremos mais os mesmos. Porque se Cristo vive, a vida na transformação que a palavra traz. Se Cristo vive, a cura para os enfermos. Se Cristo vive, a morte, aqueles que já morreram com Cristo, nós teremos a eternidade junto com eles na presença do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Se Cristo vive, a igreja está aqui para anunciar para esse mundo, para a terra dos viventes. Cristo vive, Cristo reina, Cristo continua sendo o Senhor sobre a morte. Ó morte, onde está a sua vitória, onde está o seu aguilhão? Que essa mensagem de vida sobre a morte seja também uma mensagem de vida cotidiana, de vida semanal para a sua vida. Que nós consigamos transmitir isso para as pessoas, que o discipulado venha fluir vida também sobre a vida daqueles que vão se achegar à igreja e que nós possamos viver uma igreja viva, que é a igreja do Cristo ressurreto. Que nessa manhã você possa almoçar lembrando disso. Lembre-se, Jesus estava lá falando de repente, olha, passa o peixe aí. Jesus ressurreto falando para os discípulos, passa o peixe. Lembre-se ao almoçar nesse dia. A sociedade tentou criar Papai Noel, coelho, para tentar tirar as datas do conteúdo cristão. Mas percebam que a Páscoa ainda está muito preservada. E essa mensagem precisa continuar sendo viva, além de chocolates. Lembre-se neste almoço, lembre-se neste dia com a sua família. Jesus vivo não está somente na igreja. Jesus não está somente nos atos que nós fazemos aqui. Cristo está no seu trabalho, Jesus Cristo está no seu casamento, Jesus Cristo. Eu repito isso porque isso é algo difícil de pensar. E muitas vezes nós facilmente nos desligamos de Deus durante a semana. A gente vive como se fosse um botãozinho, ligar, desligar, ligar, desligar, botãozinho fácil, sabe? A gente começa a semana off,
aí põe on, off, on, off, on, off, e a gente vai assim, alternando, liga, desliga com Deus. Mas a fé no Cristo vivo é totalmente ligar e não mais desligar. Ligar ao céu, ligar às coisas eternas, ligar ao Cristo vivo. E graças a Deus também porque temos a oportunidade, Jesus instituiu a Santa Ceia, para que lembremos da vida, para que constantemente, talvez aqui tenhamos pessoas desligadas, talvez eu mesmo, e eu sei que eu preciso dessa pregação, eu sou desligado aqui, mas a Santa Ceia, a mesa vem nos lembrar dessa vida que há em Cristo. Jesus vive, volta, liga novamente. Ei, você que está desligado, liga novamente. Sua vida precisa de vida. Sua vida, Jesus.